Muito bem, meus amigos, bem-vindos a mais uma Hora de Jade. Essa Hora de Jade vai ser uma transição dos assuntos que a gente estava vendo sobre o reino da Terra. Hoje nós vamos focar no terceiro reino, que é o reino dos homens. E nós temos aqui os nossos queridos convidados, né? Meu querido amigo Jefferson e um convidado muito especial, Senhor Caverna. Boa noite, muita honra a mim, prazer estar aqui. Ainda não estou acreditando que eu estou aqui na Hora de Jade, mas muito obrigado pelo convite. É um prazer, é um prazer. Então, gente, né? Tava combinado de eu falar depois que ele falasse. Aí, como eles ficaram quietos, eu esqueci. Ah, tá, eu tenho que falar, eu lembrei, entendeu? Mas é uma coisa o seguinte: eu vou pedir a vocês que assistem o canal, né? E se inscrevam nele. E assim, indiquem outras pessoas a se inscreverem. Por quê? Porque a gente tá precisando chegar a 1.000 pessoas aqui para que para a gente possa conseguir fazer uma transmissão sem precisar de aplicativos e tudo mais. Porque assim, vocês acompanham o canal, vocês viram que houve um tempo em que houve a transição dos streamers para o fechado, justamente por alguns problemas técnicos. Então, para resolver isso, então, eu vou pedir que vocês se inscrevam, entendeu? Compartilhem o canal, se acham um conteúdo interessante. A gente vai trazer alguns conteúdos a mais aqui, algumas coisas que as pessoas talvez não estejam comentando. Claro, primeiro a gente vai resolver algumas pendências, por exemplo. Eu sei que muita gente pede o curso, e esse curso ele tá para sair. Eu vou deixar aqui no embaixo do canal o link do Telegram. Então, quem quiser entrar, vai ter uma comunidade de pessoas ali que discutem os assuntos, né? Se quiserem ter conhecimento, porque muitas vezes a gente chega aqui, o que que é astrologia chinesa, o que que é o Feng Shui, e a gente não sabe exatamente o que é esse assunto, e parece uma coisa muito nebulosa. Então eu vou deixar o link ali. Se vocês quiserem tirarem dúvidas, quiserem fazer sugestões, estamos sempre abertos, entendeu? Então nesse canal você vai ter o contato, o meu contato, o Jefferson, você vai ter o contato do Bartel. Podem perguntar o que quiser, a casa é de vocês. Então é isso que eu vou pedir. Esses dois avisos. Primeiro, para se inscreverem no canal. Depois, para se preparem que a gente vai lançar esse curso. E serão 12 aulas introdutórias, mas com uma introdução bastante robusta sobre o tema. Entendeu? Então, assim, na medida em que vocês comparem, e assim, bom, tiver retorno, as pessoas estão interessadas, a gente vai fazer outro módulo, um intermediário. Talvez a gente abra também outros cursos e depois um avançado, e vamos ver na medida em que, primeiro, né, haja uma didática para que vocês possam aprender essas aulas. Depois, também uma disponibilidade, até mercadológica, porque a gente precisa ganhar dinheiro, né? E o Bartel tem um monte de filho, precisa alimentar os filhos dele, entendeu? Então é isso, gente. Eu vou deixar vocês agora com a live e é isso. Depois eu me intrometo mais na conversa. As intromissões sempre são muito bem-vindas. Muito bem dito. De fato, tem 3 filhos aí, né? A gente precisa cuidar deles também. Eu agradeço bastante. Sim, o curso, eu estou gravando ele, né? Vão ser 12 aulas, momento merchan aqui, mas né, é necessário. São 12 aulas, né? Nessas aulas a gente aborda tudo aquilo que há de mais fundamental, né? Porque se a gente não consegue entender os fundamentos, muito menos vai conseguir entender o resto depois. E quando a pessoa partir para fazer uma análise de um mapa de 8 caracteres, ela vai meter os pés pelas mãos, vai interpretar do jeito errado. Nossa, o perigo é muito grande, né? Então, tendo os fundamentos bem estabelecidos, né, entender o que é, né, os movimentos, o que são, eu chamo de movimentos, as pessoas entendem como elementos, né? É assim que é traduzido. O que são os movimentos, né? O que é o zodíaco, qual é a ligação entre uma coisa e outra, de onde isso saiu, e assim por diante, as qualidades dos movimentos. Então, assim, junto com o que nós temos aqui na Hora de Jade,
a gente busca uma compreensão abrangente, né? Porque é muito fácil a gente simplesmente se ater à técnica e esquecer completamente de onde a coisa saiu, né? E começar, como eu venho dizendo, e começar a usar chaves interpretativas que são estranhas à astrologia chinesa, são estranhas à cultura chinesa. Usar terminologia moderna, usar terminologia desnecessária. Desnecessária e que estraga a compreensão do que tem ali no mapa. Inclusive, quando a gente fala de mapa de 8 caracteres, nós estamos falando precisamente do assunto que nós temos hoje, que é o reino dos homens. Os 8 caracteres são, sob um certo aspecto, uma imagem do reino dos homens. Os 8 caracteres são essa imagem do reino dos homens, né? Nós vimos longamente sobre o reino da Terra. Nós vimos o que é o reino da Terra, o que constitui o reino da Terra, etc, etc. Então já deu para ter uma ideia do seguinte, que o reino da Terra, ele é a ordem criada, certo? Uma coisa curiosa, quando a gente para pensar, é o seguinte, dentro da ordem criada, nós temos muitos seres, muitos seres. Então, por que de todos esses seres, o ser humano constitui um reino? Por que não tem o reino dos cachorros? Por que não tem o reino do gato? Por que não tem o reino da topeira? Por que não tem esses outros? Por que tem especificamente reino do céu, o reino da terra e reino dos homens? Muitas vezes o que a gente vai ver assim, em análises que especialistas fazem, sobre a religião chinesa, sobre o ponto de vista chinês a respeito do ser humano, né, o que é o ser humano dentro da concepção chinesa, vai se dizer, não, o ser humano é só mais uma criatura dentro do cosmos. O ser humano não tem nada de especial, ele era a pulga que estava no pelo de Panku, né, que é vamos dizer, é o princípio criador, né, na ordem criada, o Panku é aquele que coloca as coisas nos lugares. Então o ser humano não tem nada especial, ele não é semelhante a Panku, e pá. Tá, ok. Então, mas por que o ser humano é um reino, então? Se ele não tem nada de especial, por que ele é um reino? Né? Daí a gente já começa a perceber uma coisa. Apenas da história da criação do universo se depreende, o ser humano não é especial. Por quê? Porque não tem uma linha ali especificamente dizendo como no Gênesis, né? O criemos a nossa imagem e semelhança. Mas isso não quer dizer absolutamente porque de todos os seres que existem na ordem criada, na perspectiva tradicional chinesa, o ser humano parece ser aquele que tem a obrigação de manter a harmonia com o céu e a harmonia com a terra. Se isso não fizesse parte do que é o ser humano, do que é o Ren, né, ser humano, nem se faria isso. Aquilo que não faz parte do tal, da criatura, ela não deve fazer. Pura e simplesmente. Uma topeira não deve voar. O que acontece quando uma topeira voa? Ela se estabaca no chão. Ela morre. O que acontece quando um pássaro tenta se enfiar dentro de um buraco? Ele se dá mal. Não é o tal do pássaro se enfiar num buraco, não é o tal da topeira voar. Então, por que seria o tal do ser humano? Estar em conformidade com o céu, em harmonia com a terra, se ele não tivesse esse estatuto diferente? Ele constitui um reino. O ser humano, ele é chamado ao céu, mas também faz parte da ordem criada. O ser humano, nessa concepção, ele tem uma dupla natureza. Ele tem uma origem celeste, ele foi, de acordo com algumas perspectivas tradicionais, ele foi especialmente pensado por Nuwa, né, que é uma deidade feminina que moldou o ser humano a partir do barro, né?
E cada ser humano foi especialmente moldado por ela. Outras narrativas dizem que ela moldou alguns poucos, né, com cuidado, e daí daqui a pouco ela simplesmente pegou e fez vários em série depois, né? Era uma maneira de explicar por que existem seres humanos mais especiais do que outros, né? Por que existem castas que estavam acima das outras. Isso é uma outra coisa, né? Quando eu for falar do reino dos homens, geralmente se diz que a China não tinha sistema de casta. O sistema de casta é coisa indiana, na China não tinha. Sim, os chineses eles não tinham um sistema de castas como o indiano, mas eles tinham um sistema muito semelhante, né? Que eles chamavam de Shi Nong Kong Shang, né? Shi seriam aquela pequena nobreza que é dedicada ao estudo. Nong seria o agricultor. Kang seria o artesão. E Shang seria o mercante. Onde é que está o guerreiro ali? O guerreiro está naquela casta superior, Shi. Claro, a gente não tem a gente tem uma estratificação aí, sim, mas não é estanque, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver depois. Eu tive a impressão que o Jefferson queria falar alguma coisa. Não, pode continuar. Ah, tá. Ele fica clicando ali em cima do microfone, daí quando eu ponho o dedo assim, para mim parece que ele quer falar alguma coisa. Se o senhor, o momento que o senhor Caverna quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade, né? Que Não, valeu, obrigado. Tô aprendendo. É uma honra. É uma honra. Assim, você falou dessas castas, dentro dessa casta Xi, estaria também ali o que no indiano seria o Brahmane, né? Tá dentro também. Sim, tá dentro. Dessa parte da sociedade chinesa que, inclusive, saía o grosso da burocracia do império, né? Porque uma coisa que pouca gente sabe, quem inventou o concurso público foram os chineses. Eles que inventaram o concurso público. É mesmo? Uhum. E desde antes de Cristo, eles instituíam esses exames públicos para admitir na burocracia imperial os melhores. Aqueles que sabiam muito bem os clássicos, aqueles que foram muito bem educados, aqueles que, enfim, dominavam as artes tradicionais, para fazerem parte de todo o corpo governamental e o império ser governado de uma forma eficaz. Entendi. Quando os missionários ocidentais entraram em contato com esse sistema, eles levaram imediatamente para a França e para a Inglaterra, né? Então, assim, a cultura do exame público, né, do concurso público, é direta herança chinesa, né? Que a coisa funcionava, né? O corpo de eruditos do Império do Meio, a gente já vai ver, inclusive, o que é esse negócio de Império do Meio, né? Que é como os chineses longamente chamaram a nação deles. O Império do Meio sempre, assim, com altos e baixos, evidentemente, né? Nenhum sistema humano é perfeito, mas se a gente for comparar a robustez e a solidez, né, dos governos das dinastias chinesas, a gente vai ver que a governança ali sempre foi muito, muito forte, né? E os funcionários públicos, eles sempre tiveram uma formação erudita muito, muito acentuada, né? Mesmo aquele que estudava para o concurso público e não passava, ele acabava se tornando um intelectual. Então a China, sobretudo depois de Confúcio, ela sempre teve essa coisa do intelectual, que fazia parte da burocracia do império, vivendo numa espécie de atrito, assim, uma tensão com o aspecto militar, né? O soldado, o general, ele era visto como o protetor, aquele que garantia as fronteiras, aquele que mantinha os bárbaros fora, mas era também um sujeito que não se ocupava dessas coisas. Haviam alguns reis, alguns duques, alguns
nobres, que inclusive se ocupavam disso, davam condições para que os eruditos, os acadêmicos, pudessem fazer o trabalho deles dentro do reino dele, para que ele fosse lembrado, para que ele fosse reconhecido. Alguns até se interessavam por essas coisas, né? Como foi o rei de Huainan, né? Que foi o que reuniu toda aquela corte de sábios no reino dele para fazer o Huainan Zi. Foi um livro que eu usei aqui como referência numa das horas de Jade. Então foi um esforço que ele teve, né? Mas enfim, quando a gente falava do reino da Terra, a gente estava falando das relações do ser humano com a ordem criada. Feng Shui é sobre isso. Feng Shui é basicamente o ser humano conhecendo todas essas forças, né, todos esses elementos envolvidos no reino da Terra, que não é apenas o Qi, tá? O pessoal costuma achar que Feng Shui é simplesmente, né, dispor os móveizinhos ali, mudar uma janela, uma porta, etc. Não, Feng Shui tem exorcismo também. No Feng Shui a gente tem uma relação com seres sutis. Então eles fazem parte do reino da Terra. Então Feng Shui é uma coisa muito abrangente, ela é muito, muito grande. Dentro do Feng Shui nós temos uma série de técnicas, né? Outras artes dentro do Feng Shui. Feng Shui é muito abrangente, né? Que envolvem desde esse aspecto da disposição do lar, né? A região onde a pessoa vai morar, a qualidade do que existe ali, etc. A qualidade do móvel que ela vai construir, do imóvel, dos móveis, etc, etc. Até a relação com esses seres que estão por ali, né? Eles existem, eles estão por ali. E como é que a gente vai fazer para lidar com eles? Alguns praticantes de Feng Shui, inclusive, extrapolam isso aí para realmente estabelecer uma relação, né? Ou, a partir daí, eles extraírem algum tipo de vantagem, algum tipo de poder. Aí você já começa a entrar no ramo da magia taoísta, né, que é outra coisa, mas que também é um ramo do Feng Shui, né? Faz parte do Feng Shui também. O sujeito que estuda Feng Shui não precisa entrar nisso, mas faz parte. Pode ser que ele entre, né? Tudo isso faz parte da metafísica chinesa, da metafísica tradicional chinesa. Bom, só que tudo isso é a relação do ser humano com o reino da Terra. Ser humano com o reino da Terra, né? Quando a gente começa a adentrar o reino dos homens, nós estamos começando a entrar nas relações de ser humano com o ser humano. E é aí que a gente começa a ver em que sentido a perspectiva extremo-oriental, a perspectiva chinesa, ela vai convergindo para a convivência, para a moral, né? Para os aspectos do o que é pecado, o que não é pecado, o que é o meu dever de Estado, o que é lealdade, o que são os valores morais, e assim por diante, né? Quando a gente entra no reino dos homens, a gente está entrando num campo assim em que a gente começa a compreender como é que o chinês tradicional ele vê a relação dele com o céu, a relação dele com a terra. Porque assim, sendo a terra, como é que posso dizer, sendo a terra ordenada pelo céu, a terra, sob um certo aspecto, ela é ela é uma representação do céu numa esfera limitada. Então tudo, como eu falei lá, acho que foi na primeira, sobre os fundamentos do tal, o que existe no reino da Terra aponta para algum aspecto celeste. Não é uma imagem ipsis literis, né? Não é uma coisa igual, não é idêntico, mas é um espelho obscuro, um espelho impreciso, que esconde nessa obscuridade muitas qualidades celestes, outras nem tanto celestes, então é uma mistura.
O reino da Terra é uma mistura de, né, de yin e yang, é uma mistura de conhecimento e ignorância. Então, tudo aqui é ambíguo. O reino da Terra é ambíguo. Né? Relacionar-se com os seres do reino da Terra muitas vezes é ruim. Né? Algumas vezes é benéfico, mas muitas vezes é ruim. Como é que você sabe? É ambiguidade. Né? Nada é 100% claro no reino da Terra. As coisas só são 100% claras no reino do céu. Certo? Então, assim, como é que o ser humano vai se relacionar com isso? Como é que ele se relaciona? Esse é o assunto dessa hora de Jade, né? Sobre o reino dos homens. Eu gostaria de começar essa exposição com uma passagem do CUT, né? O CUT é mais conhecido no Ocidente como Jornada ao Oeste. É a história do Rei Macaco, a história de Sun Wukong. Poucas pessoas sabem, mas a maior parte das histórias assim de animes, de mangás, que tem um herói assim impulsivo, que tem um herói que aprende porque é teimoso, sei lá, pega o Goku, Naruto, sei lá, pega várias histórias em que você tem um herói assim. Tudo aquilo ali são reedições da mesma história. E essa mesma história é a Jornada Oeste. É a história do Rei Macaco. Goku. Goku é literalmente o nome japonês de Sun Wukong. Son Goku, Sun Wukong. Né? Então é a mesma história. Dragon Ball é uma maneira que o Akira Toriyama, né, pelo menos o clássico primeiro, ele elaborou a história do Sun Wukong. Né? Eu recomendo para as pessoas que tiverem curiosidade de saber de onde é que saiu o Dragon Ball, que vão atrás da obra Jornada ao Oeste, se não tiver problema com a língua inglesa, encontra de graça. Porque é aberto. Né? O autor já morreu há muito tempo e ele se manteve no anonimato durante séculos. Por quê? Porque na China, nessa época da dinastia Ming, era muito mal visto o autor de literatura de ficção. Embora, né, o Wu Chenggen, né, que foi o poeta que fez essa história, né, que compilou essa história, ele não foi exatamente o autor, ele compilou. Ele visitou várias regiões da China e dessas várias regiões ele foi pegando fragmentos da história. Ou seja, era uma história que já se contava há mais tempo. Não, ele não inventou exatamente, ele juntou aquilo ali numa história coesa. Aí, claro, ele colocou os seus elementos próprios. Mas ali na Jornada Oeste a gente tem algumas coisas muito interessantes, né? E ele era um grande conhecedor. Só de você ver ali a história, você vê que ele era um grande conhecedor desse aspecto metafísico. Né? Então tem uma passagem que nos dá uma certa ideia a respeito do lugar do ser humano na criação. Tá? Então a gente vai ter o seguinte, eu acho que o Jeff aí vai gostar bastante dessa passagem, ele vai anotar algumas coisas aí. Né? Uma das primeiras coisas, no livro do calendário, é um clássico que tem, né, o livro do calendário, está dito, o ser do céu veio abaixo e o ser da terra subiu. Quando céu e terra se entrelaçaram, todas as criaturas foram criadas. O céu é representado por um triângulo de cabeça para baixo. E a Terra é representada por um triângulo de cabeça para cima. Juntos os dois. É um símbolo chinês isso. Esse também é um símbolo que costuma representar o reino dos homens. O homem foi o último ser criado. Foi o último. A última das criaturas que surgiu na ordem criada foi o ser humano. E ele foi criado no fim do que o Wu Cheng ele chamou de terceira fase do cosmos. Por quê? Porque dentro da concepção metafísica chinesa,
O cosmos, ele tem 12 fases. Cada fase dura 10.800 anos. Tá? Então, assim, o cosmos, a ordem criada, ela não começou na fase 1. Ela começou a se formar na fase 11. Né? Fase 11 é chamada de Tai. Né? Fase 11. O nome dessa fase é embrião. É a fase do embrião. Começou ali. Tá? Na fase do embrião, o céu e a terra, eles não existiam. Eles eram indiferenciados. No embrião, tudo que havia era o Uti. O Uti é aquele círculo que não tem nada dentro. Eu chamo de vazio, né? Vazio. Mas o também é centro. Né? Ou seja, qual é a ideia? Qual é a ideia de vazio dentro dessa concepção? A ideia de vazio é o seguinte: é imutável, não muda, é o eterno. Né? De Wuti, nós temos o Taiti. No Taiti, nós temos o Yin e o Yang. Isso já vai ser a fase 12. Né? No início da fase 12, que é chamada Yang, né? Ali a gente tem o quê? A gente tem a gestação. Fase 12 é a gestação. O Yin e o Yang, Tai Chi, surge na gestação. Né? Isso dura 10.800 anos. Quando está no comecinho, quando vai entrar na fase 1, né, que é chamada Sheng, né, que é o respiro, o primeiro respiro, que é como eles chamam de o nascimento. O nascimento é quando a criança respira pela primeira vez. Né? Ali, o que a gente vai ter? A gente vai ter a diferenciação de Yin e Yang de forma completa. Então, Yin e Yang, eles demoram um tempo para se formar. Ali, eles estão consolidados. Yin e Yang. A luz e a escuridão. A luz se separa das trevas. Certo? Ali é um nascimento. No meio de Sheng Shang, que é a primeira fase, né, se forma o céu. Depois de 5.400 anos do nascimento do cosmos, o céu se forma. Então, o céu vem antes. Né? No final desse primeiro ciclo, já indo passando para o segundo, que é o Mu Yu. Né? Mu Yu significa primeiro banho. Depois do primeiro respiro, o primeiro banho. Né? A Terra começa a se sedimentar. Então, o cosmos já existia, a Terra começa a sedimentar-se. Ou seja, o princípio luminoso forma o céu e o princípio obscuro forma a Terra. Então, a Terra é obscura. É por isso, as coisas aqui são obscurecidas. Existe uma qualidade celeste no reino da Terra? Existe. Mas o reino da Terra é basicamente obscuridade. Né? Então, é necessário uma natureza celeste no reino terrestre para unir as duas coisas. Depois de 5.400 anos nessa segunda fase, né, Mu Yi, o Xin, os 5 movimentos vieram a existir. Então, os 5 movimentos, eles se formam depois que Yin se assenta e vai formando o reino da Terra. Quando os 5 movimentos se formam, árvore, fogo, terra, metal, água, nós temos uma formação do reino da Terra em matéria bruta, vamos dizer assim. O reino da Terra foi criado. Mas percebam que nesse ínterim a gente tem já o reino do céu. E o reino do céu é muito mais vasto do que o reino da Terra. Então essa é a relação que se estabelece. O reino do céu é redondo, a Terra é quadrada. É a moeda chinesa, né? É o círculo com um quadradinho no meio. 5.400 anos depois da formação da Terra, já
no início da terceira fase, né, Kwantai. Kwantai a gente costuma traduzir como adolescência, mas significa literalmente vestindo-se como um adulto. É quando a criança deixa de ser tratada como criança, deixa de se vestir como criança e põe roupas adultas. Coloca a túnica e o cinto. Pronto. O filho está se vestindo como o pai. Isso é adolescente. Né? Então, nessa terceira fase, os seres vêm à existência. As bestas. Mas antes de todos os seres da Terra, primeiro vêm os seres celestes. Os seres celestes, eles precedem. Então, vem toda a ordem celeste, vem a miríade de seres espirituais, né? Toda a corte celeste, tudo vem a existir nessa terceira fase. Então, eles Você precedem. vê a sabedoria oriental quando eles identificam que quando a pessoa chega na adolescência, surge a besta. Desculpa aí, eu não podia perder essa. E é uma coisa, tá? Da própria formação do ser humano nessa perspectiva, até os 3 anos, você tem a formação da psique mais baixa do ser humano, que é o que, traduzindo assim, em linguagem ocidental, chama mente de macaco. A mente de macaco domina a vida da criança até os 3 anos de idade. Então, o que os pais fazem com a criança ali? Carregam no colo, dá beijo, dá abraço, dá comidinha, ensina a usar talher, né? Ensina a vestir, né? E principalmente carinho, carinho, carinho e carinho. Por quê? Porque nesse período da mente de macaco, o que é a mente de macaco? São basicamente as reações mais semelhantes à natureza animal, digamos assim. Por isso chama mente de macaco, essa psique baixa. Então, na formação da psique baixa, o que você cria? Cria vínculo. As pessoas criam um vínculo com gato, com cachorro, com iguana, sei lá, com furão. Elas entendem isso com bicho, às vezes não entendem com criança. Que é, pô, da mesma espécie. Os chineses, eles têm, os tradicionais, eles têm essa compreensão. Você cria vínculo com o seu filho. Porque ali ele está conhecendo o mundo. Certo? Ele está conhecendo o mundo. E você é o seu guardião. A mãe é a terra, o pai é o céu. Né? Vocês têm que se amar e vocês têm que amar ele. Porque é isso. O céu o deseja, a terra o nutre. Né? Então, que ele veja, que o filho veja que o céu ama a terra e que a terra ama o céu. Por isso é importante que não se brigue na frente das crianças. Não se brigue na frente das crianças, porque elas vão ter uma imagem do céu e da terra completamente torta. Se elas virem a briga do pai com a mãe. O céu não gosta da terra. A terra é revoltada com o céu. Né? Não me pegam no colo. Os chineses tem uma coisa assim na cultura chinesa que é o seguinte. Né? Isso Confúcio ele coloca como uma das regras, inclusive. Que não, na verdade não foi ele que inventou, ele simplesmente resgata isso. Confúcio não inventa nada. Ele resgata as tradições. Ele faz parte da classe social responsável pelo resguardo da tradição. Por isso que ele lidava com isso com muita gravidade, porque o resto dos Xi não estavam fazendo isso. Ou se faziam isso muito mal. Né? Mas ele sim, ele guardava como um verdadeiro Xi fazia. Né? Então, o que ele dizia? O seguinte, por que os filhos devem guardar 3 anos de luto quando os pais morrem? 3 anos é o tempo prescrito para os pais carregarem os seus filhos no colo. Na maior parte do tempo. A criança fica no colo da mãe ou no colo do pai, a maior parte do tempo, até os 3 anos depois, caminhe. Depois você sai andando. Depois dos 3 anos, aí você tem a aproximação dos princípios superiores do espírito e da mente, que chama, né, Hun. Eu já falei de Hun Po, né?
ou seria essa mente de macaco e rum, seria coisas, os princípios superiores. Você começa a ensinar o certo e errado para a criança. Por que isso aqui é certo, por que isso aqui é errado? Antes dos 3 anos, não se iluda, você não vai conseguir. Eu digo porque eu tenho três crianças aqui. A coisa mais louca é você chegar para uma criança de 1 ano, 2 anos e dizer assim, não, isso aqui tá errado, não sei o que. Qual é a tua, cara? O que você tá querendo? Não vai conseguir. Né? Existe a coisa própria para se fazer. Então, assim, como a sua mãe, o seu pai te carregou no colo durante 3 anos, você vai lamentar a morte deles durante 3 anos, vai fazer a vontade deles durante 3 anos. Depois disso, aí você não precisa, você não tem uma obrigação grave, mas é de bom tom e recomendável que você continue honrando a vontade deles até o final da sua vida. Isso é o que chama piedade filial, inclusive vai ter uma hora de Jade específica sobre piedade filial, sobre piedade filial. Não sei se hora de Jade ou algum outro programa que eu vou falar sobre piedade filial. Piedade filial nunca é demais. Nunca é demais. Quando a gente fez a hora de Jade aí sobre o inferno, a gente viu, existe um lugar no inferno chinês específico para pecados contra a piedade filial, de tão importante que ela é. Quando a gente vai ver a piedade filial nos próprios mandamentos cristãos, é o 4º mandamento, honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento da relação direta com os semelhantes, né? Com os seres humanos. É por isso que a piedade filial também assume um papel central na relação do reino dos homens. Piedade filial é uma coisa importantíssima. Lá no meu Instagram tá como um destaque, inclusive. Piedade filial. Né? O que é isso? Tá? Só dando um resumo. Piedade filial é o respeito devido aos seus pais. O que é o respeito devido aos seus pais? Os seus pais, eles têm um mandato divino sobre você. Seus pais têm um mandato divino sobre você. O seu pai é o senhor do lar. Né? Se a gente fosse pegar em latim, é o dominus. Né? Ele é o senhor do lar. Se ele é o senhor do lar, ele também é o senhor do filho. Se ele é o senhor do filho, ele tem mandato sobre o filho. Esse é um conceito chinês, o mandato do céu. Mandato do céu é um dever que um governante tem sobre os seus governados. E ele tem que seguir o caminho do céu. Ele tem que ser o tal do governante. Então existe um tal para o pai. Isso é um mandato divino do pai sobre o filho. A autoridade. Ele tem autoridade. Você olha na cultura oriental, o pai japonês, o pai chinês, ele tem autoridade total sobre o filho. Então ele determina o que o filho vai fazer, como é que o filho vai viver, o que o filho vai vestir, o que o filho vai comer. Isso é uma determinação total. Né? Você não precisa ser chinês para fazer isso com o seu filho. A gente chama isso de pátrio poder. Né? Os pais determinam o que a criança veste, determinam o que ela come, quando é que ela come, onde é que ela vai dormir, determinam tudo. Tudo que uma criança vive é determinada pelos pais. Ou seja, do ponto de vista tradicional, eles têm um mandato divino sobre as crianças. Né? Então, assim, respeitar o pai e a mãe é, na dimensão do reino dos homens, respeitar o céu e a terra. Então, veja, o ser humano, ele é uma imagem do cosmos em si. Ele tem a receptividade da terra ao mandato do céu, e ele corresponde. O céu desce e a terra responde. É assim que interage o reino do céu e o reino da terra. O reino do céu determina, a terra corresponde. A terra é o kun, é o receptivo. O céu é tien, é o ativo. E o ser humano, ele é receptivo na sua natureza terrestre e ele responde na natureza celeste. Então o ser humano, ele não é apenas receptivo, ele também é ativo. Mas em que sentido o ser humano é ativo? Ele é ativo
na medida em que ele deixa-se determinar pelo céu e age. Isso é o Wu Wei. Wu Wei é agir pela não ação. Daí, geralmente, o ocidental bocó vai lá e diz assim, não, o Wu Wei é o seguinte, você faz o que dá na telha. Como assim o que dá na telha, cara? Você sabe se isso vem do céu? O cara não sabe nem o que é o conceito do céu, ele acha assim, não, o Wu Wei é assim... Eu já vi um cara no YouTube, que ele era tipo, sei lá, um mestre de alguma coisa. Ele dizendo assim, não, porque o taoísmo é assim, it's just about let it flow, sabe? É apenas a respeito de sobre deixar fluir as coisas. Como assim deixar fluir o quê, cara? Deixar fluir o quê? Como assim? Deixar fluir o xixi que sai da tua urina? Talvez seja isso. Aí sim, o tal das suas partes íntimas é deixar o xixi fluir. Beleza? Tá bom? Agora, let it flow o quê? Você tá com vontade de comer sorvete, você vai lá e come sorvete? De onde é que veio isso? Foi determinado pelo céu? É orientalismo John Lennon, né? Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa assim impressionante. O sujeito ele pega as categorias ocidentais, ele recebe essas coisas orientais. Nossa, cara, como é mais livre isso aqui? Mais livre? Você não faz ideia, né? O sujeito ele entra em contato com o confucionismo, com o taoísmo, e diz assim: não, o confucionismo é chato. O taoísmo, nossa, não, o taoísmo é maravilhoso. O taoísmo eu posso fazer o que eu quiser. Aham. Pega lá o cânone taoísta e pega todos os exercícios de cultivo do Ki ali. É monastério. É monastério. É como você pegar um monastério cartucho ali e fazer aquelas coisas. É muito parecido. Então, não tem nada disso. O que é o céu? Né? A gente já viu o que era o céu. Agora, a gente tem mais ou menos uma ideia do que é o céu no reino dos homens. Porque o que é o Wu Wei? O que é agir pela não ação? É o céu agir pelo sujeito. É o sujeito ele ser uma terra receptiva à ordem do céu e o céu age através dele. Ele fala, mas ele, ao mesmo tempo, não fala. Quem fala é o céu. Ele age, mas não é ele que age, é o céu. Isso é agir pela não ação. O pessoal entra em umas viagens, assim, impressionante. Não lembrar, né, de toda vez que um santo fala, né, sobre, nossa, mas caramba, você curou, não fui eu que fiz isso. Ah, mas a sua palavra, só o sermão foi assim, não, mas não fui eu, sabe? Essa coisa, essa insistência sempre dos santos em falar que ele não fez nada, e ao mesmo tempo todo mundo sabe que foi ele que fez. É difícil não lembrar disso aí quando você está falando dessas coisas. E até do próprio conceito de abandono à divina providência. Né? Você não fazer nada e esperar que o céu faça. Eu vou lembrando dessas coisas todas. É exatamente isso, cara. É isso. O ser humano ele é o último ser criado no final da terceira fase. Né? E a partir daí, que se estabelecem os três reinos. Não, eu só tava pensando, porque você falou das três fases, né? E ninguém sabe dessa gnose, né? Como se fosse assim, que tem o nascimento, o banho após o nascimento, ali você tem a infância. Então, o homem ele veio dessa infância do mundo, porque a próxima é a graduação. A graduação apogeu, entendeu? A graduação apogeu é o declínio. Então, nós estamos aqui. Ele veio logo no início, que interessante. Eu tava pensando aqui, contando, né, sobre a diferenciação. Que antes você falou do embrião formado na 12ª fase, que é algo que está assim, interno, e o nascimento, ou seja, o fim desse ciclo é algo interno que se prepara para algo que vai vir, o nascimento que vai vir. Você tá sem o áudio, você fala assim, você tá com os dedos. Você desligou não, falou, sim, tem pelo. Porque quando a gente olha os trigamas mesmo, né? No último, antes de nascer do Sol, você tem a montanha, que é justamente aquele momento de espera. Aquilo foi gestado a Terra.
Porque você tem a Terra do movimento ascendente e a Terra que se abre. A Terra, porque você tem trovão, vento, fogo, terra. A Terra se abriu ali no movimento ascendente. E aqui no descendente, você tem a Terra que se condensa e ela gera internamente da coisa, que é a montanha, próximo ao nascimento, e aqui tem a gestação. Eu achei interessante demais essas análises, eu fiquei aqui pensando, vou comentar isso aqui. Muito, muito pertinente, porque é exatamente isso. Você está pegando. É claro, como disse o Jefferson, isso aí é uma gnose um pouco mais adiante, assim. Mas eu acho que, né, o próprio Jefferson deve ter notado que eu tô ensinando astrologia chinesa aqui, só que o pessoal não está se dando conta. Isso aqui é o fundamento cosmológico, é um dos fundamentos cosmológicos da astrologia chinesa. Tá? E aí a gente entende, porque quando a gente vê ali nos 8 caracteres do mapa, do Patsu, a gente vê essas coisas. Tá tudo ali. Então, o mapa de 8 caracteres é uma imagem do cosmos. Porque o que é o ser humano naquele momento? O que é o seu mapa de 8 caracteres naquele momento? É um momento daquele local no cosmos. Não é só você que tem aquela qualidade. Aquele lugar todo tem aquela qualidade. Você é uma das coisas que ocorreram ali. Então você tem aquelas qualidades em si. Então veja, você tem essas qualidades que existem nessa ordem cósmica. E você vai continuamente ser este ser que tem essas qualidades e vive no reino da Terra em relação com o reino do céu. Então o tal do ser humano, né, o caminho do ser humano, o que é a vida humana? O que é o caminho do ser humano? Tem a natureza receptiva ao ativo. E a única coisa que é realmente ativa ali é o céu. Porque de resto é a ação obscura. É a ação ignorante, é a ação terrestre. É a ação no reino do obscuro. Então, o que seria, sob vários aspectos, o ser humano? Uma das imagens tradicionais do ser humano, além dessa imagem que tem, né, o triângulo ascendente e o triângulo descendente, semelhanças com a estrela que o pessoal conhece não são mera coincidência. Né? Nós temos a imagem dos três círculos. Né? Você tem o céu, a terra e um círculo que perpassa os outros 2 círculos, que é o círculo dos homens. Então, o homem, ele fica no meio. Então, o reino dos homens é o reino do meio. Quando a China se referia a si mesmo como Império do Meio, em grande parte era disso que a China estava falando. Pelo menos a China tradicional, ela se via como Império do Meio. Por que Império do Meio? Primeiro, se consideravam o centro do mundo, óbvio. Qualquer lugar do mundo pode ser o centro do mundo. Mas por que ali era o centro? Primeiro, porque era o centro de referência deles. Onde você estava o centro. Segundo lugar, porque neste reino nós seguimos a ordem celeste. E respeitamos o reino da terra. Então, o que é o rei? O que é o imperador? É o filho do céu. O imperador é o filho do céu. E ele é imperador, e ele é imperador legítimo, enquanto ele é filho do céu. No momento em que o imperador ele fazia coisas que eram não condizentes com o filho do céu, o que eles diziam? Perdeu o mandato divino. E o que evidenciava a perda do mandato divino? Sinais. Uma série de sinais que o céu enviava e que eram interpretados por todos aqueles que estavam no reino do meio. Então, era coisas do tipo assim, uma montanha pegando fogo, o galo botando ovos, umas coisas assim. E todos esses símbolos associados com a qualidade da dinastia que deveria vir.
né? Ou seja, cada dinastia também tinha uma associação com um dos movimentos. Então, cada dinastia pegava para si uma cor, pegava para si uma qualidade, um símbolo. Por exemplo, acho que eu já referi isso, mas vou referir de novo. O fundador, entre aspas, da China unificada, o Qin Shi Huang, né, da dinastia Qin, ele promoveu uma das piores coisas na história da China, que foi a queima dos livros tradicionais. Então, muita coisa se perdeu, muita coisa. Trechos inteiros de clássicos se perderam. Clássicos sobre medicina, sobre astrologia, ó, que droga, cara. Clássicos sobre astrologia, sobre medicina, né? Clássicos, aqueles que deram origem ao I Ching, né? Uma série de obras se perderam ali. Por quê? Porque ele não queria registro do que havia antes. Ele queria ser o primeiro. Eu sou o fundador, então não tem nada antes, tem eu. O cara é completamente maluco. Né? Morreu tentando achar imortalidade, se entupiu de mercúrio, né? E não achou imortalidade. Né? Aí o que aconteceu? A dinastia de Qin era preta. A dinastia que veio depois se associou com o elemento contrário ao preto, o vermelho. Então a dinastia Han se associava com o movimento fogo. E foi a dinastia que mais se espalhou desde então. Conquista, conquista, conquista. Estabeleceu a Rota da Seda, todas essas coisas. Espalhou-se. No final da dinastia Han, começaram a aparecer sinais de terra. Montanhas se partindo no meio, né? Uma serpente surgindo no trono imperial e desaparecendo à vista de todos os ministros. Então, uma série de prodígios associados diretamente ao movimento da próxima dinastia, que seria Terra. Surgiu uma revolta popular na época, a revolta dos turbantes amarelos. Ou seja, eles iriam começar a trazer a outra dinastia. Né? Então, veja, uma série de eventos históricos na China podem muito bem ser entendidos pela maneira como eles entendiam o reino dos homens. O céu manda um sinal, nós correspondemos. Qual é a próxima dinastia que vem depois da dinastia Han? Dinastia Jin. Né? Sobre vários aspectos, quer dizer dourado. Dourado, qualidade da terra. Amarelo. Então, cada dinastia vai buscar se associar ao movimento seguinte para se legitimar dentro da perspectiva tradicional. Bom, se uma foi a água e a outra foi o fogo, então a ideia é que os princípios são contrários uma da outra, né? Que eles queriam se legitimar. E aqui eles foram para a Terra justamente o ciclo de geração. Então dá a ideia de que é um desenvolvimento dessa qualidade que foi começada anteriormente. E é bem interessante como eles posicionam isso aí. E vai se posicionando cada dinastia. É muito interessante mesmo. Isso mostra algo da visão que aquele povo tinha sobre o passado, sobre o que havia antes. Exato. Como a dinastia Qin ela foi considerada ilegítima, a que viria depois deveria ser o contrário, não uma continuação. Porque se fosse uma continuação, seria ilegítima também. Né? Então os Han se colocaram como a dinastia vermelha. Sob um certo aspecto, assim, extrapolando, não duvido que isso não esteja presente no pensamento atual, inclusive. Está. Está. De forma mais ou menos consciente, está. Né? Então, tudo isso faz parte do reino dos homens. Veja, os homens, eles sabem sobre os 5 movimentos e correspondem. Os homens, eles recebem os estatutos do céu e correspondem. O próprio governo, ele foi formado
pelos 3 Augustos e os 5 imperadores. O que são os 3 Augustos? Os 3 Augustos foram Fuxi e Nuwa. Né? Fuxi e Nuwa, né? Foram um casal de irmãos. Sobre certos aspectos, eles são os primeiros seres humanos. Fuxi e Nuwa são os primeiros seres humanos. Eles têm um caráter divino, mas pela união dos dois surge o ser humano. Né? E o terceiro, que seria Shenong, né? Shen, Deus. Nong, agricultor. Shenong. O Deus agricultor. Ou seja, ele foi o terceiro, ele ensinou os seres humanos, ele governou os seres humanos e ensinou os seres humanos a cultivar a terra, o pastoreio, a medicina, a acupuntura. Ele ensinou todas essas coisas. Como ser um ser humano. Então, o ser humano, ele planta, ele trabalha, ele faz casa, ele cuida das feridas, né? Ele faz canais de irrigação, ele se estabelece em comunidades. Isso é o que um ser humano faz. Então, Shenong, ele ensina para os filhos de Fuxi e Nuwa o que é um ser humano, afinal. Como é que a gente se coloca neste mundo? Não como um bicho, mas como um ser humano. Vê? Isso é uma iniciativa do céu. O céu institui isso. O céu instituiu isso para os outros seres? Que eu saiba, não. Então, que o ser humano ele tem um estatuto diferente dos outros seres da ordem criada, isso é evidente. Né? O ser humano é aquele que cultiva o que pode se transformar num imortal. Um animal não faz isso. Nem os espíritos do reino da terra fazem isso. Só o ser humano faz. Os espíritos do reino da terra que querem se redimir e querem, né, imitar o ser humano não são bem vistos pelo céu. O céu olha e diz, isso aí que você está fazendo é estranho, cara. É só o ser humano que faz isso aí. Vocês não, vocês são inferiores. O reino da terra é o reino de vocês. Fica na tua aí, meu. Vocês já tiveram a chance de vocês. Eu tenho uma pergunta. Como é a visão chinesa em relação, por exemplo, à questão de... aquela coisa, né? Os cães vão para o céu, né? Porque eu posso estar enganado, mas eu já ouvi que... eu já ouvi chamar de, pelo menos assim, a visão em relação à vida de... eles são animistas, né? Acho que tudo tem alma. Como é que é essa relação? Como é que ele é assim mesmo? Porque pelo que você está falando, é aquela coisa, parece bastante com o que a gente também acredita, né? Mas pode falar aí. Não, então, o que ocorre? Todos os seres têm o seu tal, né? Então, assim, eles têm, vamos dizer, uma alma. Não é uma alma humana. Não é uma alma como a humana. É uma alma deles. Então, sim, vamos dizer, o céu também tem bicho. Mas, assim, não é como o ser humano. Você tem uma fauna celeste. Não é a fauna terrestre que ascende e vira fauna celeste. Não, você tem a fauna terrestre e tem a fauna celeste. A fauna terrestre é uma imagem pálida da fauna celeste. Né? Agora, quem é que pode atingir a imortalidade, né, cultivar o tal e ir para o céu? O ser humano. Perfeito. Não é muito diferente. Né? Como eu estava comentando, esse negócio, não, porque os chineses, né, tudo assim, né, culto aos antepassados. Os antepassados são deuses. Culto aos bichos, culto às pedras. Né? A pedra é um deus. Puxa vida, hein? Não é bem assim. É que assim, a palavra Deus para eles, Shen, é traduzido como Deus para nós. Mas, assim, não é Deus no sentido cristão. Não é Deus, né, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não, não é isso. A melhor tradução para Senhor Deus Todo-Poderoso, né, é tal. Isso é Deus, é tal.
Se a gente vai compreender o tal enquanto, né, um tal personificado, nós temos os três puros. Nós temos os três puros, que é a trindade do taoísmo. Tem o puro criador, nós temos o puro legislador e nós temos o puro professor. O criador, o legislador e o professor. O professor é aquele que inspira os seres humanos. O legislador é aquele que institui a lei e se relaciona com os seres humanos. E o criador é aquele que, a partir da pérola da criação, cria o universo. Mas tudo isso é o tal. Tá? São os três puros, mas é o tal. Vamos dizer assim, são três pessoas, mas é a mesma coisa. Então, assim, a gente vai ter o ser humano. Você não vai ter escritos dizendo assim, o ser humano é especial, né? O ser humano é maravilhoso, o ser humano é a imagem do tal. Não. Mas, sendo uma imagem do céu e da terra, ele é uma imagem do tal. Então, assim, você não precisa deixar a coisa tão explícita assim para o cara se dar conta. Então, nós podemos cultivar o tal e atingir a imortalidade. Se a gente pode cultivar o tal, atingir a imortalidade e estar no reino do céu, né? Isso é o santo. Né? Quando o chinês ele presta reverência ao antepassado, ele está na confiança que o antepassado está no céu. Não é que o antepassado virou um deus. Não um deus assim como se, né, fosse um Olimpo, assim, o Olimpo dos antepassados. Cara, você tem bilhões ali. Como é que é isso? Então, quer dizer o seguinte, é evidente que eles não vão prestar culto a um antepassado que era ladrão. Eles não vão prestar culto a um antepassado que era um assassino, né, que, sei lá, fazia coisa errada. Eles vão prestar culto a um antepassado que seguiu, ao menos, o pequeno tal. O que é o pequeno tal? É o tal do ser humano. É o tal do ser humano enquanto criatura do reino da Terra. Não precisa ser um imortal. Não precisa ter ascendido ao céu sem precisar morrer. Porque no taoísmo a gente tem várias histórias, né? De indivíduos, né? De pessoas, homens e mulheres, que atingiram a imortalidade e não morreram. Que isso é o imortal. O imortal é aquele que vai para o céu sem morrer. Aquela coisa, né? De Elias, né? Enoque, assim, foram carruagem. Já os imortais taoístas, eles são seres celestes sem morrer. Né? Então tem isso. Mas quando a gente fala do reino dos homens, por algum instante a gente está se voltando para coisa, né? A gente sai dessa ordem celeste, assim, então, e a gente está aqui nas nossas relações uns com os outros. E aí que começa a entrar a questão do confucionismo. Até agora a gente só viu o taoísmo, praticamente. É taoísmo, é tal, é o céu, é a terra, é o feng shui. Daqui a pouco eu faço uma bola de fogo aqui, né? Canaliza o movimento do fogo aqui. Pum, né? Mas quando a gente fala de reino dos homens, a gente está falando das relações que nós temos uns com os outros. Bom, durante um bom tempo na tradição chinesa, na tradição religiosa chinesa, essa relação do reino dos homens, ela não precisou ser explicitada de forma a não ser perdida. Porque os 5 imperadores estabeleceram as regras da boa governança. Eles estabeleceram as regras da boa governança. Só que, de acordo com o próprio Confúcio, essas regras elas não foram sendo seguidas. Ou seja, o ser humano afastou-se do tal. Afastando-se do tal, ele perdeu. Ele acabou perdendo.
Quando ele se afastou do tal, o tal do ser humano também foi afrouxando. Até chegar ao ponto da época de Confúcio. Que o pessoal sequer sabia, sequer respeitava a finalidade do rito. Não respeitava os gestos dos ritos. Não respeitava a estação do rito. E começava a criar umas coisas completamente sem pé nem cabeça. Né? Então o esforço de Confúcio não foi no sentido de criar uma coisa nova. Foi no sentido de dar condições para que novamente o reino do meio, o império do meio, pudesse ser determinado pelo céu. Por quê? Porque se o império do meio ele não tem a receptividade da terra, quer dizer, ele é impermeável. A terra é aberta. Se ele é impermeável, como é que o céu pode entrar ali? Não entra. Quando o céu não entra no reino dos homens, o reino dos homens vai se animalizando. Até um ponto em que os homens não veem mais uma diferença entre eles e os outros animais. Ou até o ponto em que os animais passam a ter um valor mais elevado do que o valor humano. Depende. Depende do grau de degeneração em que a perda do tal acaba acarretando. Né? Que é a perda do tal, a perda do contato com o céu. Então aí você tem a primeira perda. Você perdeu o tal do céu. Ok, né? A gente perdeu o tal do céu aí, a gente não tá meio obedecendo, a gente não tá bem obedecendo aí as regras de governança, aquela coisa toda. Mas a gente sabe fazer as coisas, né? A gente tem, afinal de contas, nossa medicina, a gente tem aqui os nossos hábitos, a gente sabe se tratar uns aos outros, só que a coisa vai perdeu a fonte, secou. Não é uma coisa que corta no ato, é uma coisa que vai deteriorando, 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 até chegar num ponto em que a coisa está completamente fora. Confúcio começa desse ponto. Está quase totalmente fora. É a China de Confúcio, não é o Brasil. É a China de Confúcio. Tá ruim, não é tão ruim assim. Tá ruim. Confúcio. Ainda tem uma coisa que ainda tem gente interessada em saber o que é o certo, nas tradições, etc. Tanto é que, assim, tem um filme muito bom, Confúcio. Né? Aqui no Brasil ficou A Batalha pelo Império, porque tudo que é chinês é o Império, né? A Batalha pelo Império, é a Guerra do Império, não sei o que, não sei o que. Mas o nome do filme em inglês é Confúcio. Né? É um filme sobre Confúcio. A pessoa geralmente assiste aquele filme ali e não entende nada. Porque é um filme que os chineses fizeram para os chineses. Eles não fizeram para o ocidental, eles fizeram para os chineses terem um registro de Confúcio. Né? Quem faz o Confúcio é o Chow Yun-fat, né? Que é o cara lá do Tigre e o Dragão, um ator chinês bem famoso. E ele faz o Confúcio, ele fez um Confúcio muito bom, inclusive. E uma coisa que aquele filme ele retrata maravilhosamente, uma coisa muito boa, é que o Confúcio ele é muito estranho para o pessoal da época dele. Mas não é estranho porque ele é revolucionário, porque ele é novo. Não. Ele é estranho porque ele segue os costumes. Quando ele sobe as escadas da maneira ritual correta. Quando ele recebe um príncipe na casa dele, ele faz toda a postura correta, ele senta na direção do leste, ele coloca o cinto, não sei o que, ele coloca o manto, a túnica, né? Se o príncipe dá um presente para ele, ele se curva de um jeito tal, né? E os príncipes olhavam aquilo assim, puxa, você é estranho, né, cara? Por que você tá fazendo isso aí? São os ritos. Que ritos? Você segue isso aí? Aí ele começou a ver, a coisa tá completamente fora. Os reinos eles estão em caos. As pessoas só buscam seu interesse próprio. Tá complicado isso aqui. Os governantes não sabem dos deveres que eles têm. Eles não são um exemplo. Então, qual é o esforço de Confúcio? Nós vamos fazer aqui
o que daria para chamar assim, tradição deliberada. Tradição deliberada, ou seja, é o que se faz quando se perde uma tradição. Isso sempre foi a grande reclamação do taoísmo com relação ao confucionismo. Nos tempos antigos, você não precisava chamar o homem para benevolência. Você não precisava escrever um livro sobre benevolência. Você não precisava ensinar benevolência. Você não precisava colocar mandamentos. Não, é o seguinte, isso aqui é ser uma pessoa decente. Não precisava disso. Porque as pessoas tinham o tal. Se elas têm o tal, elas não precisam disso. Então o taoísta chamava o seguinte, não, é o seguinte, algumas pessoas querem cultivar o tal. O Tao Te Ching é tudo sobre isso. Agora, Confúcio vai olhar e dizer assim, tá, mas não é todo mundo. Nem todo mundo vai viver desse jeito. E daí? Como é que vai ser? Todo o resto vai viver no caos, vai viver no sofrimento, vai viver na ignorância? Né? Porque o caminho do cultivo do tal, hoje em dia, não é para todo mundo. Foi há um tempo, agora parece que, né? O pessoal tá sem condição. Lao Tse disse, você vai se arruinar, cara. Confúcio, eu sei. Mas eu vou fazer mesmo assim. Claro, a profecia de Lao Tse se cumpriu, né? O Confúcio, ele não conseguiu o intento dele em vida. No entanto, Confúcio, até o último dia da dinastia Qing, que foi a última dinastia chinesa, ele foi reverenciado como o fundador da China. Então ele perdeu na sua geração, mas ele ganhou no longo prazo. Ele fez a cultura, não só a cultura chinesa. Você vai ver assim, o Bushido, aquilo ali é confucionismo. Você vai ver todos os códigos morais, sociais do Japão. Leia Confúcio, aplique, você não vai ser estranho no Oriente. E todos eles bebem dessa fonte. A Academia Confucionista na Coreia, na China, Vietnã, todos conheciam Confúcio. Japão, todo aquele extremo Oriente. Ou seja, Confúcio irradiou a sua tradição deliberada. E a partir dele, muita coisa surgiu. Mas o interessante é que Confúcio não criou isso aí. Ele só resgatou coisas que ele sabia. Ele não criou nada. Até uma coisa que eu estava comentando com meus amigos ali enquanto eu estava revisitando os clássicos, tem, inclusive é uma indicação que eu faço, vai lá na Amazon, quem tem interesse, né? Nos 4 livros e 5 clássicos, tem lá de graça, em inglês, mas está de graça. Analectos de Confúcio, de graça. Vários clássicos do confucionismo, de graça em inglês. Por quê? Porque é domínio aberto. Se você tem Kindle, legal. PDF, encontra facilmente. Em inglês, claro, né? Porque né, português parece que o pessoal não se interessa em traduzir essas coisas. Né? Daqui a pouco fazia aí o CLC, o Clube do Livro Chinês, né? Só para traduzir essas coisas. Não seria de todo uma má ideia. Mas assim, o que seria o caso? Né? O que é a tradição deliberada? A tradição deliberada é o tipo de iniciativa quando uma tradição que era pujante, uma tradição que se baseava no cultivo comunitário, né? A gente vai observar muito isso nos povos nativo-americanos. Eles não precisavam da tradição escrita. Apenas por eles estarem muito próximos da fonte, eles eram daquele jeito. Se você vai perguntar para um indígena, então, por que você faz isso aí? Não, porque eu sou assim, porque o meu povo é assim. Aí você enfia a cultura europeia ocidental ali. Morreu o povo. Agora eles fazem parte de outra coisa. Com a China estava acontecendo exatamente isso aí. Só que o Confúcio, ele se deu conta. Só que vai morrer daqui a pouco. E o Império do Meio já era. O que a gente vai fazer? Esse foi o esforço dele.
criar uma tradição a partir do que já havia, uma tradição deliberada. Daí a gente vai ter toda a série de ensinamentos confucionistas a partir desse esforço que ele dizia, ele sabia, é um esforço educacional e que deve partir de cima. E a partir dali se educa todo o povo. Quando ele diz educa todo o povo, ele está falando o povo vai cultivar o tal, como é no taoísmo? Não exatamente. Mas ali, o que ele está fazendo? Ele está criando as condições na Terra para que a coisa seja receptiva de novo. Tem muito autor especialista em Confúcio que diz assim, não, Confúcio, né, ele não era religioso. Ele não era um sujeito religioso. Ele não falava das coisas do céu. Ele não era um profeta. Ele não era o fundador de uma religião. Porque não falava das coisas do céu. Ele era um homem pragmático. Né? Ele foi um racionalista. Meu Deus do céu. Se você vai pegar assim nos Analectos de Confúcio, por exemplo, que é o grande ensinamento dele, tá? Nos Analectos, tem um monte de outras obras que são desenvolvimentos do confucionismo. Ele vai estar o tempo todo falando do céu. É que eles pegam um analecto do Confúcio, né, que é um dito, um ensinamento de Confúcio. Tem um discípulo que pergunta para ele, mestre, nos fale sobre as coisas do céu. E Confúcio diz assim, vocês não sabem nem sobre as coisas da terra, como é que vocês vão saber do céu? Que ele quis dizer assim, vocês não são nem gente. Vocês não são nem gente direito, vocês querem saber do céu. Nos fale sobre os espíritos. Vocês não sabem nem sobre a terra, querem saber dos espíritos. Isso aí é todo o resumo do chat dos grupos de CLS e de Olavete. Pois é, cara, pois é. E isso era a advertência do Confúcio. Né? Meu amigo, você não sabe nem seguir os seus deveres de Estado e quer pontificar sobre santidade. Você não sabe nem o que faz um marido quando está em casa. Você não sabe o que faz um filho perante os pais. Você não sabe dessas coisas. Como é que você quer saber das coisas do céu? Como é que você quer aprender sobre deuses, sobre espíritos? Sobre como é que a gente faz com eles, não sei o quê. Começa fazendo o que você deveria. E é disso que Confúcio está falando. E quando ele coloca a centralidade da coisa na piedade filial, o que ele está estabelecendo é o seguinte: isto aqui não pode ser perdido de jeito nenhum. Você perdeu a piedade filial, você perdeu tudo. Né? Você perdeu aquilo ali. Você perdeu o respeito pelo pai e pela mãe. Você perdeu a noção do qual é o seu dever com seu pai e com sua mãe. Você perdeu a noção do qual é o seu dever dentro da sua comunidade. Se você perdeu a noção do qual é o seu dever dentro da comunidade, você não sabe como respeitar os oficiais de Estado. Se você não sabe respeitar os oficiais de Estado, você não tem a relação correta com o Filho do Céu. Se você não tem a relação correta com o Filho do Céu, você não está no Império do Meio. Você está em outro lugar. Se você está em outro lugar, estando fisicamente no Império do Meio, você é um pária. Você é tipo um criminoso. Só não foi preso ainda. Não sei se está dando para entender tudo isso aí que eu estou falando. Essa é uma espécie de introdução ao reino dos homens. Perfeito. Tá dando ele tudo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, como sempre, fiquem à vontade. Então, assim, nessa relação entre taoísmo e confucionismo, muitas vezes a gente vai ver, houveram conflitos. Né? Um criticou o outro. Você tinha imperadores que pendiam mais para o confucionismo e ignoravam os taoístas. Havia imperadores que pendiam mais para o taoísmo e ignoravam os confucionistas.
E aí a gente tem uma falsa impressão de que se tratam de duas perspectivas espirituais diferentes. Elas não são diferentes. Elas apenas estão olhando para lugares diferentes. No mesmo cosmo, elas têm as mesmas concepções cosmológicas, as mesmas. Confúcio e Lao Tse tinham a mesma cosmovisão. Os confucionistas e os taoístas, a mesma cosmovisão. Só que eles estavam focados em coisas diferentes. O taoísta é o mestre do Feng Shui. O taoísta é o exorcista, é aquele que ensina sobre deuses, sobre os, né, essas coisas. O confucionista é o erudito, que é o que ensina caligrafia, fala sobre os clássicos, sobre o ensino moral. Isso a gente vai ter, inclusive no último episódio que a gente teve sobre o I Ching, a gente vai ter uma diferença nisso. A gente vai ter a escola moral e a escola dos números. A moral é confucionista, dos números é taoísta. O que se passou a fazer depois deles? Uniu os dois. Que é assim mesmo. Você tem um princípio moral no I Ching? Óbvio que tem. Você tem um princípio cosmológico que pode ser conhecido, né, através da análise numerológica do I Ching? Sim, tem. O método é difícil, é complicado, é árduo, mas muito recompensador. Né? Então, assim, por que o confucionista ele está buscando no I Ching o princípio moral? Porque ele está olhando para o reino dos homens. Porque ele está olhando para o princípio do reino dos homens. Ele está olhando para o ser humano. Uma das passagens de Confúcio, né, quando um estábulo pegou fogo, ele perguntou: alguém se machucou? Ele não perguntou sobre os cavalos. O que isso quer dizer? Confúcio estava voltado para o ser humano. Ele estava preocupado com os homens, com as relações entre os homens. E assim, se a gente fosse resumir o confucionismo, assim, de forma grosseira, mas verdadeira, o confucionismo é, em grande parte, não dá para dizer que ele é só isso, mas em grande parte é o estabelecimento do dever de Estado. É o estabelecimento do o que você tem que fazer e quando e de que jeito. Como é que você tem que sentar para comer, como é que você tem que comer, como é que você tem que tomar chá, qual é o chá que você toma, qual é a cor de roupa que você usa, qual é o tipo de roupa que você vai usar. Parece o tipo de coisa que a gente ensina para uma criança. Qual é a roupa que você tem que usar, cara? Tipo, hoje em dia, o pessoal não sabe que roupa usa. Então tem o cara que usa roupa de Peaky Blinder, tem o cara que usa roupa né, colorida, tem o cara que usa roupa de não sei o que. Então você não tem estilo hoje em dia. Você tem. Pega o seu, entendeu? E faz cosplay. O que é isso? O pessoal não tem noção do que eles têm que usar. Tem gente que faz cosplay de religioso. Não, isso me faz um religioso. Eu estou me vestindo como um religioso. Então, assim, na época de Confúcio também estava acontecendo uma coisa assim. O pessoal não sabia o que era para vestir, não sabia o que era para comer, não sabia quando era para comer. O pessoal não sabia que tipo de carne tinha que dar para o sacrifício, né? Porque sim, eles faziam sacrifício com carne, eles faziam holocausto. Qual era a carne do sacrifício? Se você comia a carne do sacrifício, se não comia. Eles não sabiam. Mas estava tudo definido no clássico dos ritos. Alguém pegava esse bendito do clássico dos ritos para aplicar? Não. Não vou dizer que ninguém fazia isso, afinal de contas você tinha os ritos. Só que o pessoal ó, não estava nem ligado o que estava acontecendo ali. Né? Então, qual era o esforço do Confúcio? Quando você tem todos os ensinamentos Confúcio, ditado chinês,
é Confúcio. Você pode ter certeza. 9 de cada 10 ditados chineses é Confúcio. Um deve ser do Lao Tse. Né? Lao Tse tá na moda. Confúcio não. Confúcio é muito duro, né? Confúcio é dever. Bom mesmo é pegar Lao Tse. Faz o que tu queres, né? É assim que eles entendem Lao Tse. Bizarro. Então, Confúcio é isso. Vai ser esse esforço inicial de você pegar aquela tradição e você tentar encontrar um governante que reconheça naquilo ali uma coisa boa e aplique. Me deixe ensinar o povo. Ele não encontra um. Nenhum. Nenhum governante que tenha realmente entendido o valor daquilo ali enquanto Confúcio era vivo. Foi só na dinastia Han que Confúcio ele é aplicado. E a partir dali Confúcio vira o chinês mais reverenciado da história. Só para eu esclarecer, a dinastia Han é a do fogo, né? Engraçado, porque é justamente na dinastia do fogo, naquilo que é mais sutil, vamos assim dizer, que eles perceberam o valor do confucionismo e foram aplicar. Quando você olhou aquele mundo, a mediocridade daquele mundo e percebeu, não, eles estão desligados, as pessoas estão desligadas, então vamos buscar algo mais sutil. Isso encarna bem os valores dessa dinastia. Isso eu fui falando e eu fui lembrando, porque é um movimento da Terra, dos homens ali, né, que está indo em direção àquele céu. Ele olhou o valor daquilo e isso não está mais conectado. Então nós vamos fazer isso, né, para fazer essa reconexão. É bem interessante isso, porque é uma reconexão a partir da ação humana, é um pouco que se diferencia um pouco do taoísmo, né? Que é aquela coisa moral, a virtude humana, que o modo de conduta que cria essa ponte. É bem interessante mesmo isso acontecer na Han, na dinastia Han. Exatamente. Exatamente. Então você vai ver que existe a correspondência. Quando a gente está falando do elemento fogo, a gente está falando da luminosidade, de tornar evidente aquilo que antes era obscuro. Esse é um dos simbolismos do fogo. Né? O fogo ele não é apenas expansivo, ele também assim, ele ilumina. Dos 5 movimentos, o fogo é aquele que tem luz. O fogo tem luz. Né? A água reflete a luz, o fogo tem luz. Então, é precisamente na dinastia Han que vai brotar o confucionismo como, de fato, uma política de Estado. Porque a dinastia Qin deu valor para o legalismo, que era muito conveniente. Na verdade, o legalismo nunca sumiu. Né? O legalismo também fez parte do pensamento chinês. Geralmente o pessoal só se liga no confucionismo, porque ele, de fato, é o mais importante, mas a época de Confúcio e de Lao Tse é a época das 100 escolas de pensamento. Você tem um monte de correntes filosóficas lá, de pensamento mesmo. Você tem o moísmo, né? Você vai ter o legalismo, a escola da guerra, você vai ter, né, a escola moralista, e um monte. É chamado de 100 não à toa. Muitas foram perdidas depois do Tsin, né? Cara, isso aí é tudo uma porcaria. Joga tudo isso no fogo. Algumas ele deixou, o legalismo foi um. E o legalismo, ele legitima o governo, porque sendo o governo, né, uma manifestação terrestre da ordem celeste, significa que se há governo, ele é legítimo. O céu estabeleceu ele, deu o mandato para ele, então ele deve ser obedecido, assim como se obedece o próprio céu. Tá certo isso? De acordo com o pensamento chinês, sim. Mas o legalismo ele deu uma ênfase muito grande nisso aí. Então o legalismo sempre foi muito querido para as dinastias, fossem elas estrangeiras ou locais. Então o legalismo nunca desapareceu. É a legitimidade do governo de acordo com o decreto divino.
E uma ênfase muito grande nisso. Né? Então, sim, todas essas escolas de pensamento vão se utilizar desses princípios cosmológicos que a gente longamente expôs ao longo da série da Hora de Jade. Então, todos eles usam essas coisas. Nenhum deles negou isso aí. Até Era Moderna. Era Moderna caiu que nem, eu costumo dizer, uma bomba atômica. Foi uma devastação. Né? Aí você vai ter todo aquele pensamento ocidental entrando ali. Né? Não basta que aquilo ali tenha devastado o Ocidente, entrou e devastou o Oriente também. Só que o Oriente ele estava menos preparado do que o Ocidente, certo? Que pelo menos o Ocidente já conhecia aquilo ali, já estava gerando respostas, e assim por diante, mas o Oriente estava incauto. Né? Quando quebrou aquela resistência à penetração ocidental, um terreno fértil. Né? Então, vamos dizer, é muito comum você encontrar alguma pessoa nativa mesmo, né? A coisa mais fácil é isso, é você encontrar uma pessoa dizendo, não, isso aí é tudo simbólico. Confúcio. Olha, a revolução na China, primeira coisa que os revolucionários fizeram, olha como são espertos, cara. Se livraram dos confucionistas. Primeira coisa. Então, aquela coisa da revolução cultural, de apresentar os professores como vergonhosos, contra-revolucionários, inimigos do povo, né? Colocar aqui a plaquinha neles, assim, os alunos tudo matando os professores. O que era isso? Eram os revolucionários dizendo o seguinte: isso é o que a gente está fazendo com Confúcio. Não serve mais. Confúcio não é revolucionário. Não é mesmo. Evidente que não é. Os confucionistas que ainda existiam fugiram. Né? Quem foi esperto o suficiente viu, não, isso aqui vai dar muita merda. Eles foram para Hong Kong, foram para os Estados Unidos, foi para onde deu para ir, né? Porque o confucionismo não foi aceito durante bastante tempo na China comunista, né? Claro, agora a gente está tendo assim vamos dizer assim, um revival de tudo que é considerado patrimônio histórico da China, mas depois que o estrago está feito, né? Eles dizem, não, isso aqui é patrimônio histórico. Isso aqui nos define como povo. Então é uma forma de aumentar o nacionalismo, mas eles não acreditam naquilo. Você vai lá na China continental e diz, ah, então, né, o imperador Jade, não sei o que, é uma figura mitológica, simbólica, uma coisa que simbolizava o governo para nós. É tipo você chegar hoje em dia aqui num Brasil da vida, né, vamos supor, e dizer assim, não, então, né, Nossa Senhora Aparecida, não, ela é um símbolo da nação brasileira. Né? Ela encarna em si os princípios do Brasil. Veja, foi encontrada num rio, isso aí remete a não sei o que, isso aí foi todo um simbolismo elaborado do espírito do povo brasileiro, esse negócio de aparição aí, né, umas histórias elaboradas, não sei o que. Tudo isso é patrimônio da nossa cultura e é respeitado como tal. Ou seja, a gente não acredita nisso. Né? A gente não acredita, mas a gente tem um carinho, né? Porque afinal de contas, foi uma coisa que nos definiu como povo, é o que nos diferencia do resto do mundo, blá, 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 blá. Mas, sim, né, isso aí não existe. É tudo a respeito de economia, procurar saúde, né, ser a maior economia do mundo, e é isso aí. Né, esse negócio aí de céu, de inferno, de reino dos homens, que existe é o partido, meu amigo. Como é que você sabe que o partido existe? É o seguinte, fala alguma coisa contra o partido, é o que vai bater na tua porta. Vai ver se o céu vai bater na tua porta. É assim um pensamento, né? Pensamento materialista mesmo. E invadiu isso. Essa maneira de pensar invadiu completamente essa compreensão tradicional. É uma coisa difícil de achar. É difícil. Né? É difícil, mas é difícil. Existe, mas é difícil. Então, é até interessante, né? O Jefferson, ele falou aqui na conversa que a gente teve antes dessa gravação, falou, né? Não, então,
né? O meu professor de astrologia chinesa, ele aprendeu com o mestre taoísta, aquela coisa toda. Então, assim, a questão da linha de transmissão é muito importante, né? Você vai lá e lê um livro de um doido qualquer ali, que não tem linha de transmissão, você tá por conta, cara. Né? Daqui a pouco ele enfia algum conceito ali, tipo, sei lá, ah, não, esse tronco aqui tá falando sobre o karma de não sei o quê, né? Um arquétipo, sei lá das quantas, sei lá, alguma doideira assim. Foi inventada ontem, né? Usando Jung para explicar as coisas. Não precisa. Né? Então, assim, uma porrada no microfone aqui. Então, assim, a gente tem essas coisas, né? E a partir dos nossos próximos encontros da Hora de Jade, eu pretendo desenvolver esses aspectos da doutrina do meio, né? Da doutrina confucionista. Eu não quero que vocês virem confucionistas, não é isso. Mas explicando Confúcio, nós entendemos o que é o reino dos homens, o que é o ser humano, o que é a relação humana própria, qual é o lugar do ser humano com relação ao próximo, onde é que a coisa começa, as 5 relações, e assim por diante. É, você disse sobre não virar confucionista. Já estava aqui na Shine, né, que é uma loja chinesa, né, comprando umas roupas amarelas aqui para usar, já que é o caminho do meio, né? Vamos vestir só vou usar amarelo agora na rua. Você tá sem áudio, Roberto. Alguma coisa aconteceu aí. Porque tá clicado ali. Parece que deu uma travada. É, deu uma travada. Talvez o que possa ter acontecido é a internet. Bom, como tá gravado, gente, de outras vezes, um problema técnico e ele já deve estar voltando. Mas é isso, cara. Você estava ouvindo, você agora você tá absorvendo a gnose diretamente. Já é da fonte. É, voltou. Fala alguma coisa agora, ver se o áudio tá. Eu acho que o áudio tá ok. Tá bom. Agora tá. Estavam falando alguma coisa aí? Não, é só comentário paralelo enquanto você estava voltando. Eu só disse que eu ia virar confucionista mesmo, agora que você disse tanto de Confúcio. Eu estava comprando minhas roupas amarelas na Shine. E tem. Desculpa a ignorância. Eu achei que lá era só roupa feminina. Sei lá, deve ter. Não sei também, né? Sei lá, uma loja, entendeu? Suponho que tem outras coisas também. Ah, entendi. Ele tá querendo disfarçar que ele quer comprar roupa feminina mesmo, né? Tá ligado? Mas assim, eu até abri aqui no meu Instagram uma caixinha aqui para o pessoal, né, falar alguma coisa aí, alguma pergunta para essa nossa gravação. Mas a gente tem algumas coisas aqui que é específico de astrologia chinesa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma pergunta aqui que é interessante. Uhum. Vamos dar uma olhada. Por que a monogamia é o correto? Por que tantos pagãos defendem a poligamia? Bom, não tem uma relação direta com o assunto que a gente está falando aqui, né? Mas assim, nessa perspectiva tradicional, é até uma coisa interessante, né, de se dizer, é, embora você tivesse a esposa oficial entre os chineses antigos, não era incomum
você ter as esposas não oficiais, que é o que chamava concubinas, né? As mulheres não oficiais, ou as amantes. É claro, você não ser a esposa principal, você não ser a mulher principal, não era a mesma coisa que ser a esposa, né? Então é até por isso que muitas vezes na própria compreensão da astrologia dos 8 caracteres, você vai ter o significador de esposa e você vai ter significador de amante, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo, num mapa feminino, se você tem significadores fortes de amante, né, é muito provável que aquela mulher não seja a mulher principal de uma relação, né? Claro, dentro da ordem social chinesa, mesmo essas tinham seu lugar, né? Elas tinham um lugar definido, etc. Mas considerando a nossa sociedade atual, né, que na nossa cultura ocidental, muitas vezes se trata de uma mulher que não tem, que é difícil manter uma relação estável com alguém, né? Alguém que está sempre pulando de uma relação para outra e não consegue se estabelecer numa relação. E no final das contas ela acaba descobrindo que ela é sempre a ex, a mulher, a segunda mulher, a ex, né? Ela nunca é oficial de uma certa maneira. Uma relação de riqueza inapropriada, nesse caso, do mapa, você olharia esse ponto? É uma abordagem possível, né? Uh, Num mapa masculino seria um poder inapropriado. Não é o homem ser o amante, é ele ter uma amante, no caso. Tem uma certa dificuldade, né, nessa relação de manter um relacionamento bom, saudável, né? Enfim, dentre outras coisas. Mas de resto, o pessoal aqui mandou, né, tem alguma dica para o meu mapa? O pessoal adora mandar esse tipo de pergunta. Tem um conselho para o meu mapa, etc, etc. Isso aqui eu vou responder lá no Instagram, que responder ao vivo dá, dá muito trabalho. Por hoje, da minha parte, a respeito do reino dos homens, seria isso. Não sei se os nossos queridos amigos aqui querem também dizer alguma coisa, sintam-se à vontade, esse espaço é de vocês. Vai primeiro, Caverna. Não, por mim, eu só dizer que agradeci bastante, porque foi muito bom, aprendi muito mesmo. E cada vez mais, cada aula do Bartel, eu fico mais impressionado com cosmologia chinesa. E que bom que eu estou aprendendo astrologia chinesa sem perceber. E, enfim, fico muito agradecido pelo convite e desejo todo sucesso do mundo aí pro Bartel. Que também que Deus abençoe também ele, a família dele, os filhos também. Também tem um número considerável de crianças aqui em casa, então eu sei como é que é. E, enfim, é isso. Agradecer muito aí pelo convite. Um grande prazer, um grande prazer. Ficamos honrados pela sua presença, né? E espero que nós possamos nos falar mais vezes. É um grande prazer. Se Deus quiser. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Não sei se o Jefferson quer falar mais alguma coisa. Só uma coisa, um recado específico, não para vocês, né? Mas para os meninos que acompanham o Bartel. Como eu disse antes, ele tem tipo uma trupe de adolescentes ali no Telegram acompanhando eles, né? E assim, quem mais tem interesse em cosmovisão oriental, astrologia chinesa, Feng Shui e etc, cara. Olha, gente, porque assim, existe muito material na internet, tem muita coisa, e eu vejo as pessoas colocando muita informação. Mas isso aqui é a base, tá? Esse aqui, assim, é a estrutura, é o esqueleto da coisa. Uma coisa é você aprender um conjunto de técnicas. E olha, numa visão chinesa, né? Eu sou o rato da coisa. Eu sou o cara que mais adora colecionar técnicas do mundo, entendeu? Então é eu que estou falando assim, não. Esse esforço de voltar e ir para as bases sempre, 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 isso é a espinha dorsal desse tipo de conhecimento. Porque a gente tende, alguns momentos, e, nossa, que legal, aprendendo Feng Shui,
Opa, já sei onde coloca a posição da minha casa. Opa, negócio da chinesa, eu faço o paquá e eu tô juntando e é, é possível olhar as coisas, mas desde que a gente tenha o sentido real em cada coisa. Isso é um ponto em que eu tô percebendo no meu estudo, porque eu não sou apenas alguém que organiza essas coisas, eu sou alguém que estuda esses assuntos, né? E eu posso falar que eu estou estudando com uma certa seriedade, né? Porque eu investi em dinheiro, tempo, muito tempo e dinheiro, então eu posso dizer isso. Então é uma coisa, né? Voltando a esse ponto, só para vocês terem uma noção, voltem para cá, vejam as lives. Não entendeu? Muita gente fala assim comigo: ah, mas é difícil. É, claro, é difícil. Você não conhece o assunto. E é uma cosmovisão totalmente diferente. É difícil para mim. Mas vocês têm uma noção. Quando eu comecei a estudar a astrologia ocidental, as coisas, eu ouvia lá o Google falando. O que é corpo? Substância mutável de extensão limitada. Substância mutável de extensão limitada. E era muito tempo ouvindo as mesmas coisas. Parece assim que a gente tem aquela vontade de, ah, não, eu aprendi aqui uma coisa e eu vou pular. Nossa, que legal, eu tenho as coisas ali na frente. Tá, se pulou, volta depois. Né? É aquela coisa, se tá interesse, volta pro início de novo, volta de novo, que sempre vai ter mais assuntos. Por que eu tô comentando isso? Até porque eu conheço a tendência do Bartão. Então, é assim, não, gente, a gente tem os fundamentos. Tu, 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 tu. E tem um monte de adolescente, cara, eu quero aprender isso, isso, aquilo. Tá, faz isso, mas volta. Entendeu? É aquela coisa, você tá aprendendo, mas volta. Porque existem várias tendências ali dentro. Existe uma tendência de alunos que vão chegar a seguir o Bartelo. Não, olha, eu vou pegar isso aqui e vou seguir linha por linha. Ótimo. Tem uns que, assim, pela própria constituição deles, terão mais impulso por outras coisas. Mas volta depois, né? Eu só tô deixando esse recado, porque tem muita gente interessada e o que muitas vezes as pessoas pulam é a própria obra de Jade. Tem muita gente interessada em aprender o curso, em aprender a técnica e, sei lá, ganhar dinheiro, sei lá, entendeu? Mas o ponto é, voltem para cá, que isso aqui que dá a compreensão. E olha, e eu tô falando isso da posição não agora do Bartel, que ele pode repetir muitas vezes isso e parecer chato para as pessoas, mas de alguém que está estudando o assunto. De alguém que tá percebendo que chega um ponto que você pega as apostilas, você pega os professores bons ali no assunto, né? Que, sei lá, o Yu, Joseph Yu, por exemplo, você pega o ponto e você não compreende a pessoa, a não sei se você tem uma base sólida na cosmovisão. A realidade é essa, só queria deixar esse recado. Os meninos e para quem mais tiver interesse. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Como você falou, eu chego a ser chato. Gente, a hora de jade é importante. Só a hora de jade é importante. No curso que eu tô gravando, eu digo, assistam a hora de jade. Porque ali vai estar muita coisa importante para vocês entenderem isso aqui. Né? Ou seja, para não só pegar isso aqui como uma coisa técnica e sair aplicando, mas saber onde é que isso se coloca em você, no cosmos, no mundo, onde é que o céu age, onde é que é a Terra, onde é que é você. Veja, é você aqui. Isso aqui é um mapa um mapa seu, mas também é um mapa do céu e também é um mapa da Terra. Como é que você vai entender isso aí? Né? Até mais tarde, quando, né, porventura não, porque eu pretendo fazer mesmo, dar um curso sobre como é que você faz para usar o I Ching, né? Essas coisas têm que estar bem entendidas. Então, I Ching, Tsimendunjia, Mianshan, essas coisas, é tudo cereja do bolo. Quando você chega lá no fim, depois você já entendeu né, a astrologia dos 4 pilares, 8 caracteres, né? O Z-Way, depois você já pegou o Feng Shui, depois que você já pegou várias coisas. Né? Enfim, é mais ou menos por aí. Agradeço muito por essa intervenção aí do Jefferson, que é muito real, tá? Não importa se você segue aí a minha programação Ipsis Literis, né? Se você segue aquela linha, é o que eu prefiro, né? É o que eu prefiro, porque o ritmo da hora de Jade é um ritmo apropriado para a pessoa seguir sem risco. Né? Sem risco. Ou seja, você pega isso aqui direitinho, beleza, cara. Ó, sem idolatria, sem doideira, sem New Age, ó, top, top. Agora, né, eu vou lá aprender, né, com
com o doido não sei o que, né? Eu vou aprender com o cara lá do Ratanabás. Tá bom. Tá? Contanto que você volte, assim, dá uma comparada, assim, não, aqui faz sentido, não sei o quê. Tá bom. Assim, eu achar que isso não é o ideal, não vai impedir as pessoas de fazerem isso, né? Mas, assim, volta, dá uma comparada, né? A hora de Jade, ela não tá aqui à toa, né? E isso aqui é uma coisa gratuita, e sempre vai ser. É uma coisa que para mim, eu não daria curso de astrologia chinesa, nem falaria sobre essas coisas se eu não tivesse com a hora de Jade. Puxa, né, professor Marcos, né? Agora o senhor Caverna chegou aí para nos honrar com a presença dele, tantos convidados que a gente já teve aqui, gente boníssima, né? Não é à toa. Eu fico muito honrado mesmo. E que tomara que frutifique, sabe, que ajude, né, quem aprenda com, né, o curso vindouro aí, a coisa realmente ajude a vida da pessoa, ajude ela a compreender a si mesma, ajude ela a compreender a relação dela no mundo, né? É o início de uma longa jornada, pelo menos para mim. Então, é por aí. Muito obrigado pela presença dos amigos, né? Muito obrigado aí pela presença do Jefferson, do Sr. Caverna, e muito obrigado pela audiência de vocês. Tchauzinho.